eu gostaria de informar, porque considero isso importante para alguém que queira estudar assim, a postura feminina ou como alguém inicia um certo movimento no âmbito social que é difícil. Vocês imaginarem que aos 20 anos eu me casei grávida. Meu pai era presidente do TRT na Bahia, Tribunal Regional do Trabalho, e eu fui ao gabinete dele. E meu pai estava despachando o processo. E até hoje eu digo o homem extraordinário que ele foi, a partir desse gesto, quando eu disse a ele, meu pai, eu queria falar com você. E ele, despachando o processo, disse, pode falar. E eu disse calmamente, eu estou grávida. Ele parou e disse assim, como foi que você disse? Eu não entendi. Eu repeti, eu estou grávida. Ele disse, agora eu entendi. Então, continuou despachando. E eu vi que ele não olhava para mim, eu simplesmente peguei a bolsa e disse, olha, eu já vou. Ele disse, calma aí, menina, calma aí. Diga a ele que não precisa casar, não. Eu dou nome ao meu neto. Diga isto a ele. Então, eu percebi naquele momento que eu estava diante de um homem extraordinário. E por isso, quando minha primeira filha nasceu, as amigas de minha mãe, ou da alta sociedade, e que vinham me visitar e faziam espanto, né? E eu, contrariando minha mãe ou toda a família, eu dizia, a senhora não deve ter nenhuma preocupação, minha filha não é prematura, eu já casei grávida e minha filhinha nasceu de 9 meses. Então, isso para a sociedade foi visto assim como um primeiro passo bastante duro em relação à minha pessoa. E foi a partir daí, quando Aleixo viajou e eu grávida, que eu realmente estudava psicologia, porque eu tinha passado no vestibular, e trabalhava desesperadamente. Fui morar na casa dos pais dele, na Baixa de Quintas, é um bairro assim proletário de Salvador, um bairro pobre, fica defronte de um cemitério. E eu morava num quarto dentro da casa deles e esperando Aleixo retornar. Então, esse primeiro momento assim de minha vida foi um momento duro, mas eu percebi que eu conseguia sobreviver, não totalmente sozinha, mas eu conseguia sobreviver. Aleixo voltou, fez várias outras viagens, até o momento em que ele resolveu construir o próprio barco dele, que foi construído na Baixa de Quintas, onde hoje está a sede do escritório dele, aqui em Salvador, Bahia. E o barco ficou pronto no início de 1979. Eu ajudei bastante no que eu podia fazer, não é? Inclusive, eu posso contar esse episódio, porque as pessoas têm que compreender por que certas coisas acontecem na vida de alguém e essa pessoa resolve enfrentar. Quando Aleixo se casou comigo, porque mesmo eu dizendo que meu pai não estava impondo o casamento, ele quis casar. Casamos só no civil, porque ele não era batizado, não podíamos casar no religioso. E lá, no dia do casamento civil, o Leves Marceves, que com quem ele viajou, foi nossa testemunha, tinha um almirante também, da onde o barco ia sair, e o barco de leve. E aí, nesse momento, ele disse uma coisa que é fundamental, né? Que outras mulheres possam saber disso. Ele disse, minha filha, eu só vim aqui assinar este documento para que fique claro que eu estou dando a você esta carta de alforria. A partir deste momento, você pode fazer o que quiser, como quiser e quando quiser.
Então, eu sempre considerei que eu nunca pude pagar a ele esse gesto. E por isso, todas as vezes que ele viajava de barco e eu ficava sozinha, eu considerava que eram parcelas de um pagamento, de uma possibilidade que ele me deu de vida, de existência, de tudo, para que eu me tornasse a pessoa que eu me tornei hoje. Obviamente que em 1979 a gente se separou, porque foi quando ele resolveu, já tinha o barco dele pronto, e que ele ia dar a primeira volta ao mundo, que ocorreu no início de 1980. E aí eu disse a ele, olhe, nós vamos ter que nos separar. Então ali eu já tinha um certo preparo, porque ele sempre falou, eu não vou poder colaborar, ele não tinha nenhuma condição, então ele ia deixar o emprego, não tinha como colaborar do ponto de vista financeiro, e eu ia ter que garantir a minha vida, e eu tive que fazer isso. Então, até aqui eu acho que ficou assim, mais ou menos claro, não é? Porque aí eu vou dizer, eu fiz o vestibular para Direito em 1982, então eu já era separada, tinha 2 filhas. Minha segunda filha também nasceu com ele viajando, e só em 1982 eu passei em Direito na PUC de Salvador e me formei em 1986. E meu pai, que tinha dito a mim que nós dois íamos talvez advogar juntos, ele estava pensando em se aposentar, um ano depois, porque eu me formei em dezembro de 86, e em janeiro de 88, exatamente no dia 20 de janeiro, meu pai morreu decorrente de uma infecção hospitalar após ter feito uma cirurgia de próstata. E por esta razão, eu nunca advoguei, nunca fiz concurso, nunca pleiteei nenhum tipo de cargo vinculado às estruturas de poder. Mas eu me vinculei à academia, quer dizer, à universidade, então eu fui ter todo um preparo, fui fazer especialização e metodologia e didática para que eu pudesse me tornar uma professora da universidade.